Oi gente, mandingueiros, estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou contar para vocês mais uma experiência que aconteceu comigo. Vocês já sabem que minha avó faleceu, né? Já viram aí no título o que eu vou contar. Já sabem que minha avó faleceu. E isso vai fazer já uns 3 meses que ela desencarnou. E hoje eu já me sinto bem preparada para poder contar essa experiência, que também foi uma experiência espiritual para vocês. Antes de começar um vídeo, eu gostaria de falar pra vocês, não sei se vocês já viram, já temos alguns integrantes, mas a gente está com a nossa opção Seja Membro ativado, tá? E eu já comecei a postar alguns vídeos específicos para os membros. Por que eu estou postando vídeos específicos? Porque às vezes quando eu posto vídeo aqui de erva ou então de mandinga, não dá tanta visualização como os meus vídeos contando experiências ou então incorporações e vlogs. Então, pra quem quiser aprender mandingas, rituais, também aprender sobre oráculos, né, os que eu jogo, e também pretendo fazer algumas lives de estudos mais específicos para os membros, porque serão pessoas interessadas naquele tipo de conteúdo, que estão ali para ter aquele tipo de vídeo. Então não vai mexer muito com as estatísticas dos vídeos aqui do canal, ok? Então se vocês quiserem participar, quiserem ter acesso a todos esses vídeos, né, específicos, é só clicar na opção Seja Membro por R$ 7,99, gente. Vocês vão ter acesso a várias coisas exclusivas. Então, pessoal, o desencarne da minha avó aconteceu tem aproximadamente 3 meses. E assim, a gente já sabia que talvez ela não passasse desse ano, não chegasse, né, até o Natal, porque os médicos já tinham falado que a doença dela era irreversível. E a minha avó também, pela idade dela, ela não quis operar, não quis fazer tratamento, ela preferiu ficar sendo cuidada em casa e entregar nas mãos de Deus. E Deus permitiu que ela ficasse conosco até agosto desse ano. No tempo que minha avó começou a ficar um pouco mais debilitada, que ela já não levantava mais, já não ia no banheiro mais sozinha e etc, ficou muito assim na cama, ela literalmente ficou acamada, eu fiquei muito indo pra lá pra ajudar minha mãe. Porque minha mãe era da enfermagem, a gente ficou indo lá ajudar ela, minhas primas também, minhas tias. Graças a Deus, a minha avó teve uma rede de apoio maravilhosa, criou os filhos dela assim com um amor incondicional, a ponto de nenhum mesmo deixou de estar com ela até o último segundo que ela respirou. Então, assim, gente, eu vou contar pra vocês como é que foi, assim, como que eu senti que minha avó, que tava chegando perto da minha avó desencarnar. Quando deu aproximadamente, assim, um mês, que ela já tava, assim, com vários episódios já de sintomas que não tava bem mesmo, sabe? Já tava fraca. Ela tava ficando muito aqui na casa da minha prima, que mora embaixo da minha casa, e eu tive um sonho com ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu tive um sonho com ela, com Nossa Senhora Aparecida, dela em frente a essa santa, que ela tinha uma desse tamanho assim no quarto dela, ela falando que ela tava muito cansada, e minha prima e minha mãe insistindo pra ela ir em algum lugar. E ela falou, não gente, me deixa quieto, eu tô muito cansada. Esse sonho já me deixou meio assim, sabe? Mas o que aconteceu? Eu contei esse sonho pra minha tia. Minha tia é bruxa, contei esse sonho pra ela. Gente, passou um dia desse sonho, eu juro pra vocês, um dia. Minha avó foi pra casa e tal, passou um dia desse sonho, minha avó foi e teve uma queda de pressão. Ela tava andando, ela teve uma queda de pressão e minha tia falou que ela caiu em frente à Nossa Senhora de Aparecida. E aí minha tia falou que ela só voltou, sabe quando a pessoa fica fraca, assim, meio pálida e não consegue ficar em pé? Então, ela ficou assim. Minha tia falou que ela só voltou porque ficou ela e minhas tias rezando muito, rezando pra Nossa Senhora Aparecida, pra ela voltar, pra ela ficar forte, pra levantar. Enfim, acabou que nesse dia ela voltou, aí ainda conversou, comeu, mas aí ela ficou acamada. Quando chegou perto da semana, eu comecei a ter muitos sonhos também, tá? E um dia eu tava lá cuidando dela, tava até na sala, né, sentada, lendo um livro de tarô, inclusive estou estudando tarô. Aí eu tava lendo um livro e eu vi Exu Caveira, assim, parada
perto da porta do quarto dela. Só que eu não sei porque nesse dia eu tava muito sonolenta, não sei o que aconteceu. Eu tava lendo, mas me deu um sono assim do nada, e quando eu fiquei nesse sono, nesse transe, vamos botar assim, entre o dormir e o não, eu vi a Exu Caveira parado na porta do quarto dela. E aquilo, meu coração palpitou muito forte. Fiquei assim, não contei pra ninguém, inclusive, fiquei parada assim, não me assustei nem nada. Também achei que era uma forma de proteger, porque eu ficava bocejando muito lá. E minha avó, ela chamava muito pelas irmãs dela que já desencarnou. Então eu ficava assim, será que esses espíritos estão aqui, né? Esses ancestrais dela estão aqui? Porque ela fica falando o tempo todo o nome das irmãs dela e tal. E eu bocejava muito, então eu achei que o Exu estava ali pra proteger. Ainda não tinha sentido no meu coração. E eu tinha falado pra minha mãe assim, a gente tava pensando em levar ela pro hospital, né? Mas os médicos sempre evitavam, falavam que ficar perto da família é a melhor opção e tal, não. Só que em casa a gente fica sem recursos, muitas vezes. E aí eu falei a minha mãe perguntou, o que você acha? Um dia que a gente saiu assim de lá, foi no shopping, ela falou, o que você acha, Dominique? A gente leva ela pro hospital, a gente deixa ela, continua tratando ela em casa até quando der, né? Aí eu falei assim, mãe, eu bem espiritualista, do jeito que eu sou também, né? Eu falei, mãe, faz o que você sentir no seu coração. Quando você sentir, você me chama e a gente faz o que tem que fazer. Ela falou assim, tá. Passaram-se os dias. Na noite anterior ao desencarne da minha avó, eu dormi super mal e eu não sei o que aconteceu, gente. Estava numa época muito fria também. Só que eu senti um calor terrível, de eu suar assim, pingar de suor a noite toda. E depois, assim, tipo, quase clareando, me dá um frio terrível. Então eu tive uma oscilação muito estranha. Acabou que minha prima me ligou 6 horas da manhã e falou assim, minha avó não tá legal, minha tia quer que a gente vá pra lá. Aí minha tia, no caso, minha mãe, né, que é a tia dela. Aí eu falei assim, tá, mas eu acho que eu não vou não, eu vou ficar com as crianças, deixa eu ficar aqui com as crianças, né, que são os filhos dela, vou ficar com as crianças. Não tava nem, tipo, sentindo nada, associando nada, não tava nem entendendo. Aí ela falou assim, tá, liga pra ela pra saber como é que tá minha avó e tal, que minha prima já fica nervosa, já começa a chorar, né, assim. Aí eu fui e liguei pra minha mãe, mãe, tá tudo bem? E ela, sua avó não tá bem, eu acho que, eu não sei mais o que fazer. Aí eu falei assim, você tá sentindo? Aí foi referente àquela conversa lá atrás. Ela falou assim, tô. Aí eu falei assim, mas eu não sei o que eu vou fazer aí, já tem tanta gente aí, eu acho que vou falar com as crianças mesmo. Ela falou assim, não, eu preciso de você. Quando ela falou isso, eu falei, acho que eu tenho que ir. Aí eu fui pra lá, né, umas 6 e pouca da manhã. Quando eu cheguei lá, mesmo vendo, a minha avó, ela tava linda, assim, ela tava com o penteado que eu fiz, uma trança embutida. E minha mãe colocou uma roupa nela, ela tava cheirosa, levei um creme também pra ela tava muito cheirosa. Tava assim, arrumadinha na cama, só que ela tava dormindo, sabe? E ela não acordava desse sono. Aí, mas ela tava respirando, só que a gente tava vendo o pulso dela tava muito baixo, a glicose tava muito baixa, e realmente a gente tinha que levar ela pro hospital. E ela tava respirando um pouco ofegante, então a oxigenação dela também estava baixa, né? Que a gente mediu tudo. E assim, tínhamos que levar ela para o hospital. Pronto, minha mãe sentiu, a gente vai levar. E eu fiquei lá com ela, né, com a minha avó, o tempo todo lá no quarto, e o pessoal lá ligando pra SAMU, o pessoal fazendo as coisas. Mesmo eu lá com ela, eu rezei muito quando eu estive lá com ela, e eu não senti que ali ela ia desencarnar. O SAMU chegou, eles levaram pro hospital e tal. Quando chegou lá, a médica falou que ela tava já com insuficiência respiratória, não foi nada de corona, tá, gente? Mas eu ainda tava sentindo que, assim, não era ali naquela hora, né? A médica veio reunir a família, eu falei, ainda não aconteceu, não desencarnou, não senti. Ainda, se eu não senti, o negócio não aconteceu. A médica foi lá pra dentro, explicou como é que tava a situação e tal, e ela realmente falou que ela não iria voltar pra casa, né? Que a doença que ela tava só iria avançar até o desencarne dela. Minhas tias choraram, minha prima chorou e minha mãe, a gente ficou em paz, a gente ficou tranquila e tal, a gente sentou embaixo da árvore e ficou conversando. Até que
Minha mãe, ela começou a sentir fome, dor de cabeça, porque também tava sem comer direito, sem tomar café. Aí minha mãe foi procurar uma coisa pra comer. E o meu primo levou pra gente salgado. Eu comi um pedacinho, mas não comi muito e tal, mas só pra não desmaiar de fome, eu comi. E fiquei lá, só que começou a me dar sintomas. Eu comecei a ficar fraca. Aí eu falei, deve ser porque eu não comi direito. Aí tomei um pouco lá do Guaravita da minha prima. Depois eu comecei a ter assim, tipo tonteira, sabe? Eu tava andando, mas as coisas ficavam esquisitas. Quando eu olhava, ficava esquisito. Eu não sei o que aconteceu. Depois, eu comecei a ter palpitação. Então, imagina, você sentindo fraqueza, tonteira e palpitação. Eu fiquei só pensando, já tô no UPA mesmo. Se eu cair aqui e desmaiar, eu já tô no UPA. Coloco uma glicose aqui na minha veia, eu volto, tudo certo. Mas foi a hora que veio acontecer uma coisa comigo, assim, muito, não sei explicar. Que eu sentei com a minha prima no banco e eu falei assim, prima, nesse exato momento eles estão tentando reanimar minha avó. Eu tô sentindo que ela já desencarnou. E eles, por protocolo, devem estar tentando reanimar ela. Eu tô sentindo. E aí, eu falei assim pra ela, eu vou embora porque eu tenho certeza que a médica vai vir daqui a pouco chamar a família pra dar notícia. E talvez vocês até entrem, não sei. Aí eu falei, eu vou embora. E quando eu chegar em casa, você vai me mandar uma mensagem assim que eu chegar em casa, que a médica chamou vocês e que minha avó partiu. Aí nisso ela já começou a chorar, né? Porque ela sabia. Eu falei com muita convicção que nem eu entendi por que eu falei com tanta certeza. Aí, ok, pedi pra ela pedir um carro e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu sentei no sofá, eu ainda tava sentindo fraqueza, eu tava meio estranha. E aí eu pedi pra minha tia que tava lá na casa da minha avó, né? Que na verdade eu fui pra casa da minha avó. E ela fez um pão pra mim, né, pra eu comer e tal. Aí quando eu mordi, gente, eu sentei assim, falei, tia, faz um pão pra mim, que eu não tô muito bem. Mordi o pão, a minha prima mandou mensagem, Dominique, olha, o hospital era muito perto, era no mesmo bairro. O UPA, né, no caso, era muito perto do mesmo bairro. Eu cheguei rapidinho em casa, na casa da minha avó. Aí ela falou assim, Dominique, aconteceu, minha avó partiu. Aí eu falei assim, eu te falei, né? Eu te falei que eu ia chegar em casa e você ter a notícia. Aí quando a gente se viu pessoalmente, ela falou, quando você foi embora, minha tia voltou, né? Minha mãe tinha ido comprar lanche. E eu falei pra ela que você já tinha falado tudo o que ia acontecer. E que eu já sabia que em alguns minutos a médica ia aparecer. Mas foi bem tranquilo, foi um dia muito assim, em paz. Foi triste, óbvio, pra toda a família. Mas foi um dia muito em paz, sabe? Tava um sol lindo. Eu cheguei, depois que eu recebi a notícia, eu deitei na cama dela, dormi, que é uma beleza. E a espiritualidade, mais uma vez, se fez presente nesse momento da minha vida. Aconteceram algumas coisas também durante, né, que eu tava cuidando dela, coisas espirituais, chega até a ser engraçadas, mas eu vou deixar pra um outro vídeo, tá bom, gente? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa minha experiência, né, mais íntima relacionada à minha família, mas como teve dedo ali da espiritualidade, eu vim contar pra vocês. Se vocês quiserem mais conteúdos que eu traga aqui, mais experiências, coloca aqui embaixo. Beijo. E é isso, tá, gente? Beijo e até o próximo vídeo.